Olá, meus amigos, irmãos, é muito bom estar novamente aqui para refletirmos nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, nas reflexões que Emmanuel nos traz através do livro Pão Nosso. Mas antes, vamos nos prepararmos, né? Sempre é importante levar nosso pensamento e assim vamos abraçando com muito carinho os nossos mentores, esse mentor individual que nos intui, nos orienta, e pedimos a ele que siga conosco até a nossa mãe querida, Maria de Nazaré, e pedimos à nossa mãe que nos leve até seu filho Jesus, nosso irmão, nosso mestre, e que agradecemos seu exemplo de humildade, de caridade, de fraternidade e seus ensinamentos através do seu evangelho. Que possamos ter melhor entendimento, compreensão, colocar em prática a nossa vida e também sermos divulgadores dos seus ensinamentos como seus discípulos. E de mãos dadas com o nosso mestre e a nossa mãe, vamos levar nosso pensamento até Deus, nosso Pai maior, e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome, e também por mais essa encarnação, para corrigirmos nossos vícios, nossos defeitos, fortalecer nossas virtudes, para que um dia possamos estar novamente a seu lado. E assim oramos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. O capítulo dessa semana é o capítulo 61, cujo título é O Homem com Jesus. E Emmanuel, ele traz aqui nessa reflexão uma passagem que está em Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, onde diz: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, né? Regozijar, a gente se alegrar, contentar, né? Então vamos nos alegrarmos sempre com Jesus, nosso Senhor. E repetidas vezes, por quê? Porque Jesus se humilhou vindo aqui na Terra para nos ensinar o caminho do bem, o caminho do amor fraterno, com muito amor, com muito carinho. E Ele continua sendo o nosso governador planetário, nos auxiliando, nos orientando, caminhando seus mensageiros aqui de luz para sempre estar nos indicando o caminho que devemos seguir. E ele reforça, Emmanuel, em cima dessa frase de alegrarmos com Jesus, tendo Jesus na nossa vida como um grande exemplo. Porque Jesus nos sinaliza o caminho da luz, o caminho da evolução moral e espiritual. E Emmanuel cita aqui algumas questões bastante interessantes que nós encontramos em Jesus, né? E aí é a questão de erguer-se, né? Quando o capítulo fala o homem com Jesus, é erguer-se o verdadeiro homem, né? O homem em que vai auxiliar nas obras divinas, auxiliar a Jesus na sua caminhada em cuidar desse planeta, da humanidade, dos irmãos, do verdadeiro amor fraterno. E aí então Emmanuel traz algumas reflexões interessantes, né? Ele diz aqui, então com Jesus ergue-se o homem, né? Da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude,
do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lado à glória. Então, nós temos que nos alegrar com Jesus, né? Ele traz, então, um exemplo para a nossa transformação. Parece tão clara, né? E principalmente no momento em que nós, aqui na humanidade, aqui na Terra, temos grandes exemplos de conflitos, de guerras, de angústia, de disputas por questões materiais, esquecendo dessas virtudes que o homem deve alcançar, saindo principalmente das trevas para a luz. E tudo isso está ao alcance de cada um de nós. Por isso que é bom a gente olhar para dentro de nós, não ficar olhando porque o outro não fez a melhor escolha, né? Mas porque eu, né, não faço a melhor escolha. Então é muito importante essas palavras, então peço para que releiam esse capítulo, palavra por palavra, de evolução moral e espiritual. Virtudes que estão dentro de nós, mas muitas delas ainda adormecidas, né? Dando lugar para as nossas negatividades, os sentimentos ainda pesados, densos. Então vamos despertar, olhar e ver cada uma delas aqui, onde está dentro de nós, em que alcance nós temos para que possamos transformar esse homem em que Emmanuel cita aqui nessa passagem, em que inclusive Paulo reforça tanto para que possamos alegrarmos com Jesus, seguirmos o exemplo de Jesus, nos transformarmos, colher as virtudes de Jesus e trazer para a nossa vida diária, prática. É uma batalha, não é fácil, com certeza, porque ainda somos espíritos ainda que tem muito a caminhar, né? E uma coisa que Emmanuel também cita, que limite, que cume de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós, né? Que veio aqui nos salvar, Jesus, com todo o seu amor. E com essas transformações que estão ao alcance para fazer o homem novo, né? Imagina que nível de angelitude que podemos alcançar. E nós, trabalhando isso, não iremos sozinhos evoluir. Nós estaremos dando um exemplo também para outros irmãos seguir o mesmo caminho, porque essa transformação em que Emmanuel cita é a verdade da felicidade plena, é a verdade do amor real, do amor fraterno, de nos amarmos, de querermos que sejamos pessoas, espíritos melhores. A consequência disso é a angelitude, né? De virarmos assim espíritos mais elevados, né? Porque como a doutrina espírita nos trouxe, né? Kardec trouxe no seu Livro dos Espíritos, os esclarecimentos, em que o homem passa por várias, né? Desde da etapa primitiva, nós estamos numa fase de provas e expiações, e terminando essa fase de provas e expiações, nós temos a etapa da angelitude, né? Então, essa parte, na verdade, antes da angelitude, a gente ainda tem a nossa renovação, né? A gente tornar-se espíritos mais evoluídos. Mas depois dessa renovação, a gente passa ao nível de angelitude, que são os seres já de luz, mais evoluídos, e que a doutrina espírita também nos esclarece de que todos nós vamos chegar lá. Todos nós vamos voltar ao Pai, evoluindo, melhorando sempre. Alguns mais rápidos, outros mais lentos, mas a verdade é que todos nós chegaremos lá. O que precisa é que cada um trabalhe no sentido de ser um caminho mais curto, né? E que a gente evolua mais rapidamente. Mas Deus tem um amor infinito, então Ele nos dá todo o acompanhamento e o exemplo de Jesus e todas as oportunidades que precisamos para que a gente possa realmente chegar lá, né? Tantas oportunidades que precisarmos, Ele vai nos dar. Por isso que a gente precisa
sempre ter isso dentro de nós, mas principalmente a vontade de melhorarmos, a vontade de evoluirmos, a vontade de nos tornarmos seres melhores e que sejamos colaboradores com as obras divinas. Então gostaria que todos levassem em seus corações esse amor que Jesus sempre nos mostrou, praticou, nos dá no nosso dia a dia, do amor do Pai, que possamos assim olhar cada característica nossa e o que nós podemos então fazer para alcançar esses grandes desafios, né, de sermos seres melhores, né, para a gente alcançar aí a nossa angelitude. E assim vamos, então, agradecendo por todos que estão junto conosco nessa reflexão, agradecer a Emmanuel pela sua mensagem, né, a Jesus, a nossa mãe, nosso Pai, e pedindo uma vibração especial realmente para que a humanidade desperte para o amor fraterno, principalmente cessando essas guerras, esses conflitos que vão desde as nações, né, como lá em Israel, com a Palestina, na faixa de Gaza, com a Rússia, com a Ucrânia, dessas nações, das nações da África, até chegar nos lares em conflitos, né, os primeiros pequenos agrupamentos que a gente conhece, as pequenas nações que façam a busca da paz, do entendimento, do perdão, que acabe com tanta ganância, com tanta violência. E assim agradecemos a todos, dando graças a Deus, graças a Jesus e a toda a espiritualidade amiga. Que todos tenham uma ótima semana. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado.